Você não é o que acredita que é quando está inseguro ou se sentindo criticado. Você é o que Deus diz que é, uma pessoa amada e aceita exatamente como é e com toda a sua bagagem, com todos os seus erros e falhas, mas é amado e admirado por Deus exatamente como é. Quando minhas filhas mais velhas eram bem meninas, brincávamos nas férias de gravar curtas-metragens que tinham o objetivo de educá-las para temas sensíveis ou delicados. Em um determinado episódio, um bruxo malvado teria capturado a mente de uma jovem princesa e a obrigado a ter pensamentos maus. No final, houve uma batalha e as princesas venceram. Naquele episódio, a ideia, como nos outros também, era sempre apresentar de uma forma que elas pudessem compreender temas sensíveis. E naquele caso era como é importante guardarmos nossos próprios pensamentos. De fato, o cuidado com o que pensamos é o principal ato de exercício de livre-arbítrio e do exercício da nossa liberdade. Muitos podem dizer, mas eu não escolho o que penso. Os pensamentos simplesmente vêm à minha mente e são parte de quem eu sou. A verdade é que nós escolhemos, sim, os nossos pensamentos. E alguns outros pensamentos que vêm às nossas mentes, nós podemos, sim, escolher não alimentá-los. A Escritura nos diz, em Provérbios 23:7, que como um homem pensa em sua mente, assim ele é. Algumas traduções trocam mente por coração, mas o significado é o mesmo. Como uma pessoa pensa no que pensa, assim ela é. Em uma enriquecedora conversa que tive com um amigo de infância, ele, após um relacionamento com um término doloroso e na época um solteiro convicto, dizia: não consigo encontrar ou conhecer uma mulher que não seja excessivamente materialista ou superficial. Eu então comentei de uma vez quando eu tinha 9 anos de idade, que eu perdi o meu aparelho odontológico móvel ao voltar para casa. Já era noite e eu estava voltando de bicicleta o mais rápido que podia. Eu sabia que eu ia ganhar uma bronca enorme da minha mãe por ficar na rua à noite. E nessa pressa, eu, andando de bicicleta, deixei o aparelho cair. Nossa, eu parei a bicicleta e comecei a procurar debaixo de um poste. Eu praticamente só procurei debaixo do poste porque as outras áreas estavam escuras e era muito mais difícil encontrar ali o aparelho porque estava tudo escuro. Eu tinha 9 anos de idade, enfim. O problema era que quando eu abri a boca para respirar, enquanto eu estava andando de bicicleta, e deixei cair o aparelho móvel, eu estava longe dos postes. Eu procurava perto dos postes, pois era mais confortável procurar lá. Ou seja, eu disse ao meu amigo, importa muito onde você procura o que você quer achar. Importa também como se procura, com que mentalidade. Eu comentei com esse amigo que se ele pensasse que todas as mulheres são materialistas e superficiais, provavelmente ele encontraria um mulherão com valores e propósitos incríveis, com cultura, com muita vontade de crescer, mas não conseguiria enxergar ou reconhecer essas características nela quando a conhecesse. Existem homens e mulheres materialistas e superficiais, mas existem também pessoas incríveis que têm histórias e valores extraordinários. Todos esses, diga-se de passagem, são tão pecadores como eu ou você, mas têm um brilho especial. E você, continuei eu ao meu amigo, só vai estar aberto a conhecer esse tipo de gente se tiver fé que essa pessoa existe. Curiosamente, menos de um ano depois dessa conversa, meu amigo conheceu uma pessoa com quem ele depois se casou, teve um filho
e até hoje é encantado e admira muito a sua esposa. Nós escolhemos nossos pensamentos e esses pensamentos direcionam nossas vidas. Uma pessoa que afirma não existir homem decente no mundo provavelmente terá muita dificuldade de reconhecer um quando estiver na sua frente. Uma pessoa que pensa que ficará solteira a vida inteira também vai ter dificuldade de reconhecer um bom partido. Os pensamentos que você opta por alimentar são o que formará as suas atitudes e, no final das contas, a sua identidade. As nossas vidas vão na direção dos nossos pensamentos mais proeminentes, mais recorrentes. Esses pensamentos que nós permitimos que permaneçam nas nossas mentes, depois caem, criam raízes nos nossos corações. Por isso, temos que estar muito atentos sobre o que estamos pensando. Então você pode dizer, ok, eu escolho alguns dos meus pensamentos, mas não escolho tudo o que penso. Os pensamentos simplesmente vêm à minha mente, são parte de quem eu sou. Ok. Naturalmente, vêm muitos pensamentos dos mais diferentes às nossas mentes, mas cabe a cada um de nós exercer o domínio sobre esses pensamentos. Em Gênesis 4:7, Caim estava entristecido, pois sentia que a oferta e o relacionamento de Abel com Deus eram melhores do que os seus. E Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, os pensamentos simplesmente vêm à minha mente. Em hebraico, esse pensamento chama-se Yetzer Hara, pensamento mau. No cristianismo, muitos chamam de tentação. O que importa é que, sim, os pensamentos vêm às nossas mentes e cumpre a cada um de nós dominar esse pensamento. Agora, como fazemos isso? Há quem sugira que devemos tratar as nossas mentes como tratamos os nossos televisores ou as nossas mídias. Não está bom? Trocamos de canal. Não está bom de novo? Trocamos de novo de canal. Está passando o mesmo programa em 2 canais diferentes? Trocamos mais uma vez. Até chegar a um canal que seja bom para você e edificante. O televisor trocou sozinho de canal. Volte ao canal edificante novamente. Assim se escolhem os nossos pensamentos. Note, em Provérbios 25:28 está escrito: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Esse texto é maravilhoso. Vamos pensar um pouco mais sobre ele? Na época que foi escrito, a muralha de uma cidade era essencial para a proteção daquela cidade. Os povos inimigos, vendo uma cidade bem fortificada, pensavam 2 vezes se fazia sentido planejar um ataque. Nesse sentido, e nesse texto de Provérbios, está indicado que não dominarmos os nossos pensamentos equivale a ter uma cidade sem muros, aberta para todo tipo de ataques. Quando eu acordo de madrugada, frequentemente vem à minha mente uma série de pensamentos. Algumas vezes, um prestador de serviços que não fez o que tinha que ter feito, ou que não fez o trabalho que tinha combinado comigo. Outras vezes, um colega de trabalho que não foi muito companheiro. Ou outras vezes ainda um colaborador no trabalho que está implicando comigo. Nesse momento, eu tenho que pensar. Não existe nada nessa situação que seja urgente a ponto de eu ter que lidar com isso às 3 da manhã. Eu posso voltar a pensar sobre isso depois. E aí, mudo o canal. Se o pensamento voltar, eu mudo de novo o canal. Agora note,
não é botar no mudo, é mudar o canal. Ou seja, não adianta eu simplesmente pensar, não vou pensar sobre isso. Eu preciso pensar em outra coisa. Eu preciso pensar em uma pessoa que foi importante para mim, que me ajudou muito em um momento especial que eu vivi. Eu posso ainda pensar em uma surpresa que gostaria de fazer para minha esposa, para os meus filhos. Eu posso pensar em um momento feliz que vivi em algum momento, em formas com que posso expressar o quanto amo aquelas pessoas que estão à minha volta. Enfim, às 3 da manhã não é a hora de entrar no modo de solução de problemas. Eu não quero pensar em problemas às 3 da manhã. Eu quero dormir. Para isso, eu mudo para um canal de gratidão. Eu posso também colocar um estudo bíblico para ouvir, uma aula em áudio. Eu posso até botar esse estudo. Mas importa pensar que se você quer que sua vida vá em uma determinada direção, é muito importante começar a pensar nessa direção. Começa a empurrar a sua vida, começar a empurrar nossas vidas dessa maneira pelos pensamentos que nós estamos pensando. Stephen Covey, um escritor no segmento de gestão, certa vez afirmou que se semearmos um pensamento, colheremos uma ação. Se semearmos uma ação, colheremos um hábito. Se semearmos um hábito, colheremos um caráter. E se semearmos um caráter, colheremos um propósito. Se você precisa de vitória hoje, precisa começar a pensar em pensamentos de superação. Se há algumas áreas em sua vida onde você se sente desmotivado ou derrotado, comece a pensar em pensamentos de superação. Pensar em pensamentos? Exatamente. Em João 16:33 está indicado que no mundo nós teremos aflições ou tribulações, mas devemos ter bom ânimo. A ideia aqui não é que tenhamos bom ânimo se tudo estiver dando certo em nossas vidas, se tivermos dormido bem, se tivermos nos alimentado muito bem, se tivermos recebido o afeto das pessoas importantes para nós. Olha, neste momento devemos ter bom ânimo, sempre. A ideia aqui é que diante de aflições devemos optar por termos bom ânimo. Na minha mente, posso assistir uma programação pessimista ou derrotista que me deixa triste? É uma opção? Olha, João 16:33 nos diz que não. Precisamos mudar o canal para pensamentos que nos façam querer vencer, querer continuar a batalha, ter bom ânimo. Podemos pensar, se Deus é por mim, quem será contra? Ele venceu para que eu possa vencer. Ele me chamou de mais do que vencedor em Cristo Jesus. Note, nós temos que aprender a reconhecer aquele pensamento que está tentando nos empurrar para baixo, nos derrotar. Temos que identificar quais são os canais que nos colocam para baixo, que nos entristecem. Deus quer que saibamos que existem estratégias e esquemas que querem vir contra nós para que não possamos cumprir o nosso destino. Talvez você esteja em um momento da sua vida com baixa autoestima. Alguém plantou uma semente de pensamento em sua vida e ela cresceu. Ela construiu ali uma barreira e cresceu. Um amigo meu do ensino médio certa vez ouviu do coordenador do serviço de orientação estudantil que ele não deveria fazer planos para estudar em uma boa faculdade, pois ele não tinha o dom necessário para isso. Esse amigo, hoje, tem um dos currículos mais brilhantes que eu conheço. Excelentes credenciais, acadêmicas e profissionais. Ele comentou que muitas vezes ouviu na sua mente a frase daquele orientador. Ele fala que até hoje, de vez em quando, ele ouve aquela frase. E quando ele estava cursando um mestrado em uma das melhores universidades do mundo, ele comentou que ainda lembrava da frase e que não tinha o dom necessário para isso. E o que ele fez quando
aquela frase voltou à sua mente. Ele não engrandeceu ou valorizou aquele discurso. Ele não engrandeceu os seus medos ou as suas inseguranças. Isso eu não devo engrandecer, ele falava. Eu preciso engrandecer aquele que realmente merece ser tratado assim. Engrandeço a Deus, que realmente é muito maior do que qualquer problema ou insegurança que eu tenho. Vindo um pensamento de insegurança, raiva, mágoa, injustiça, desvalorização, não deixe esse pensamento fixar uma ideia falsa de que você é o fruto desses pensamentos. Nós podemos mudar nossas vidas mudando nossos pensamentos. Mas cabe a você e a mim. Ninguém pode mudar nossos pensamentos por nós. Alguém pode me dizer continuamente que posso fazer isso. Essa pessoa pode me dizer que tenho talento, e que Deus é por mim. Ok, mas até que eu assuma a responsabilidade pelo que está acontecendo no meu pensar cotidiano, na minha programação de TV que eu tenho na minha mente, não vou conseguir contribuir com as mudanças que quero ver acontecer. Ou seja, eu sou responsável pelas mudanças que quero ver acontecer. Medo, ansiedade, preocupação, insegurança, esses sentimentos nos frustram e nos fazem reagir de uma maneira equivocada. Esses sentimentos tentam controlar as nossas vidas. Se permitirmos e permanecermos no canal errado, certamente ficaremos a noite inteira acordada tentando sair desses pensamentos de raiva e inimizade, alimentando os pensamentos de raiva e inimizade. Não podemos nos permitir sermos sugados para conversas com medos, inseguranças, ansiedades. Temos que mudar o canal. Esse amigo meu comentava, quando conversávamos sobre essa ideia de mudar o canal, que quando tinha o pensamento de insegurança, simplesmente pensava, vou fazer o meu melhor agora. E depois, se necessário, penso nessa bobagem que o orientador me falou. Ele não puxava uma cadeira e tentava racionalizar com todos esses pensamentos que tentavam empurrá-lo para baixo. Tá? Ele e nós temos a palavra final ou controle de quais pensamentos habitam em nossas mentes. Isso é muito importante. Em Filipenses 4:8 está escrito que tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Veja, nisso pensai. Está claro aí. Nós escolhemos no que vamos pensar. Ao fortalecermos pensamentos construtivos, edificantes, verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, virtuosos, esses pensamentos se tornam mais comuns em nossa mente. São os canais mais assistidos e, como consequência, nós nos concentramos neles e eles se tornam parte de quem somos. De novo, se semearmos um pensamento, colheremos uma ação. Se semearmos uma ação, colheremos um hábito. Temos que guardar nossos pensamentos para que possamos ser quem Deus quer que sejamos e ter a vida boa que Ele quer que tenhamos. Em Provérbios 4:23 está escrito que, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora veja que interessante. Um amigo que está há anos em um ambiente de trabalho em que seu colega faz piadas que o desagradam. E ele alimenta um rancor pelo colega. Ele pensa com frequência como sua vida seria melhor se aquele colega não existisse. Esse amigo
está acostumado a ter esse tipo de pensamento. Seria possível, então, simplesmente virarmos para essa pessoa e dizer: decida que não vai mais se irritar com seu colega, ou decida que não vai mais desprezá-lo, ou decida que não vai mais pensar nada sobre isso, e instantaneamente isso tudo se resolve? Provavelmente não. Nós precisamos fazer uma opção pela renovação de nossas mentes e racionalmente direcionarmos esses pensamentos sempre que ideias de ódio ou inimizade possam passar pela nossa mente ou retornar nossas mentes, e a gente precisa redirecionar isso. E é interessante pensarmos que esse não é o padrão desse mundo. Hoje vivemos em uma sociedade no qual se espera que cada um siga o seu coração. Como se, surgindo uma vontade de retrucar um comentário maldoso de um colega, devêssemos retrucar. Estando casado, surgindo uma vontade de conhecer melhor um ou uma colega com quem ou por quem sentimos atração, devêssemos marcar um café. E assim por diante. Seguimos nossos corações. Mas veja que interessante. Com essa ideia de mudar o canal, de escolhermos nossos pensamentos, estamos não mais seguindo os nossos corações, e sim conduzindo os nossos corações para práticas que vão ser mais saudáveis, que nos farão bem, que nos farão felizes. Em Romanos 12:2 está escrito que não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas devemos nos transformar pela renovação das nossas mentes. Incrível, não é? Renovamos nossas mentes? Uau! E como? Escolhemos os nossos pensamentos. Então, você pode dizer, ok, eu escolho alguns dos meus pensamentos, mas eu não escolho tudo o que penso. E eu posso escolher o que está em cartaz na minha mente agora. Mas o que isso quer dizer quanto a quem eu sou? O escolher no que pensamos é o princípio de quem eventualmente nos tornaremos. Lembrou daquela frase do Covey? Se semearmos um pensamento, colheremos uma ação. Se semearmos uma ação, colheremos um hábito. Se semearmos um hábito, colheremos um caráter. E semearmos um caráter, colheremos um propósito. Dos versículos indicados, que falamos há poucos minutos, podemos com muita tranquilidade dizer que Deus está dizendo para não permitirmos que nossos pensamentos sigam desenfreados. Pelo contrário, Ele nos diz que cumpre a nós, sobre eles, exercer domínio. Pense no que você está pensando, porque essa é a direção que a sua vida vai tomar. Não deixe que os pensamentos o empurrem ou o afundem. Veja esse exemplo. Determinada pessoa percebeu que o marido fez algo que ela não gosta e que já pediu que ele não fizesse. Ela começa a pensar sobre isso. Isso realmente a frustra. Ela está lavando a louça e pensando nisso. Depois ela vai para o trabalho e continua pensando naquele aborrecimento. Ela chega do trabalho, vê o marido preparando a comida e continua pensando no objeto do seu aborrecimento. Quando o marido a chama para o jantar, ela responde com rispidez e pensa: isso nunca vai mudar, ele sempre vai ser assim. Por isso eu sou infeliz ao lado dele. Com a minha idade, provavelmente eu encontraria outra pessoa que me faria mais feliz. Ela começa a construir uma atitude crítica. E a atitude dela já está bem formada. Veja, os pensamentos dela construíram uma atitude. E a questão da atitude é tão importante para uma vida saudável que vamos fazer um estudo sobre esse tema em um futuro próximo, ok? Por hoje, o importante é pensarmos que, sim, nós escolhemos nossos pensamentos
E sim, alguns desses pensamentos são enganosos. Será que realmente ela não consegue ser feliz do lado daquele marido que está cozinhando para ela? Será que realmente ela vai ser feliz com outra pessoa? Ora, sobre esses pensamentos, cabe a cada um de nós dominá-los. Isso não é deixar que os pensamentos contraproducentes, negativos, pejorativos, destrutivos, ocupem um espaço nas nossas mentes e nos nossos corações. Não dá para deixar isso ocupar esse espaço. Alguns podem ter pensamentos que assombram por todas as nossas vidas. Muitos de nós temos esses pensamentos. E talvez esses pensamentos não tenham sido da sua autoria. Uma amiga minha, em um certo momento, comentou que a sua mãe dizia para ela, como criança: pare de fazer manha. Se você fizer manha, ninguém vai gostar de você. E ela registrou na sua mente: ninguém gosta de mim porque eu sou manhosa. Com algum tempo, e depois que ela começou a buscar a Deus, ela percebeu que ela é não o que ela interpretou que a mãe dela dizia que ela era. Ela também entendeu que ela é não o que acredita que é quando está insegura ou se sentindo criticada. Ela entendeu que ela é o que Deus diz que ela é. Uma pessoa amada, aceita exatamente como ela é e com toda a sua bagagem, com seus erros e falhas, mas ainda assim amada e admirada por Deus, exatamente como ela é. Essa identidade de filha de Deus ou de filho de Deus é o que mais deve ocupar as nossas mentes quando vem brotando algum pensamento autodestrutivo. Repito, você não é o que acredita que é quando está inseguro ou se sentindo criticado. Você é o que Deus diz que é, uma pessoa amada e aceita exatamente como é e com toda a sua bagagem, com todos os seus erros e falhas, mas é amado e admirado por Deus exatamente como é. Então, talvez alguém tenha plantado uma semente errada em seu coração. Eu posso te dizer, você pode arrancar isso. Você pode mudar o seu coração, pode renovar sua mente, porque não vive sob uma maldição. Você vive sobre a bênção de Deus. Você pode mudar a direção da sua vida, mudando a direção dos seus pensamentos. Quando você está pensando no quanto seu marido ou a sua... Talvez alguém tenha plantado uma semente errada em seu coração. Eu posso te dizer, você pode arrancar isso. Você pode mudar o seu coração, pode renovar sua mente, porque não vive sob uma maldição. Você vive sobre a bênção de Deus. Você pode mudar a direção da sua vida, mudando a direção dos seus pensamentos. Quando você está pensando no quanto seu marido ou a sua esposa te irrita, você deve pensar, ok, de onde vem esse pensamento? Como posso medir meu pensamento? Quando você sentir frustração, quando sentir ansiedade, confusão, fique atento. Esses não são os pensamentos de Deus. Deus diz que onde há ansiedade, frustração, confusão, não vem dele os pensamentos. Há alguns minutos falamos sobre mudar o canal. Agora, aqui nós vamos falar sobre algo um pouco diferente, sobre como devemos programar nossas mentes, sobre intencionalmente escolhermos os valores que passam nos canais mentais que assistimos. Quando minha filha mais velha tinha 12 anos de idade, eu notei que ela teve uma resposta muito madura quando duas amigas não foram simpáticas com ela. E eu falei para ela, filhota, vi que você foi bem legal com suas amigas, quando elas não foram bem legais com você. Me conta, como é que você conseguiu ter essa reação? E ela me respondeu, pai, quando alguém não me trata muito bem, eu tento continuar sendo a melhor pessoa que eu consigo. Com o meu melhor comportamento, talvez essa pessoa vá mudar de opinião ou comportamento em relação a mim. Eu fiquei muito admirado pela resposta dela e não me surpreende que ela hoje tenha um ótimo grupo de amigos, né?
a ideia aqui é, ela se programou, ou programou o seu pensamento com antecedência, né? E nós devemos fazer o mesmo. Como gostaríamos de reagir a esse tipo de situação cotidiana? Se programarmos para o bem as nossas mentes, certamente teremos como produto o bem. Se programarmos os pensamentos que Deus quer que tenhamos, que foram descritos em Filipenses 4:8, teremos mais chance de termos esse tipo de resposta. E não é necessariamente em todas as situações, mas cada vez mais em mais situações. Veja, nas nossas mentes não existe um piloto automático. Precisamos ter disciplina de planejar o que vamos pensar. Precisamos também ter uma disciplina de desviar de pensamentos ruins enquanto estamos tendo esses pensamentos ruins. E algumas vezes também identificar que pensamento causou uma ação indesejada nossa. Algumas vezes vejo que fui menos afetuoso do que gostaria de ser com minha esposa ou com algum dos meus filhos. Paro e penso, o que eu estava pensando logo antes da conversa com a minha esposa ou com o meu filho ou filha? Noto ali como se tivesse uma rachadura no muro da minha cidade, fazendo referência àquela imagem apresentada em Provérbios. E eu faço os reparos no muro da cidade, escolhendo melhor meus pensamentos e, a partir daí, que tipo de resposta eu gostaria de ter para minha esposa, para o meu filho ou em qualquer outra situação. Então, nota, Deus tem um inigualável amor por você, como você é, agora. Com falhas, com imperfeições, Ele te recebe exatamente como você é. E é assim que Ele pensa em você. E é assim que Ele quer que você pense sobre si mesmo. Deus lhe deu o poder de pensar seus pensamentos e criar sua vida em torno desses pensamentos. Você não pode controlar ninguém, mas certamente pode controlar o que pensa. Você pode construir, por meio dos seus pensamentos, suas ações e suas atitudes. Você pode controlar os filtros que usa. E essa é a chave para ser mais feliz. Hoje. E não se acontecer aquele objeto dos seus sonhos ou do seu desejo. Com a escolha correta dos seus pensamentos, você não só está atendendo melhor à vontade de Deus, mas também servindo melhor a Ele e, sobretudo, sendo mais feliz e muito mais feliz. Se sua vida não está indo na direção que você quer hoje, eu o encorajo a direcionar seus pensamentos no sentido que você quer. A renovação e a transformação podem acontecer assim que você escolher os pensamentos que quer pensar. Então, eu encorajo você hoje. Saiba que Deus é por você. Ele lhe deu um esboço do que você precisa fazer. Crie possibilidades em sua mente. Te convido agora para aceitarmos o convite feito em Romanos 12:2, para que não nos amoldemos ao padrão desse mundo, e sim nos transformemos pela renovação das nossas mentes. Para estarmos felizes na presença do nosso Deus Pai, não precisamos estar com todas as respostas. Não precisamos estar sem dúvidas ou com todos os pensamentos perfeitamente alinhados. Essas questões podem ser depois respondidas. Hoje, o que precisamos é nos voltarmos para Deus e querermos renovar nossas mentes. Se você quer isso, apenas faça uma oração simples. Pai, quero te conhecer, quero ter uma vida melhor do que a que eu tenho hoje. Eu quero entregar minha vida para te seguir. Deus Pai, quero convidar Cristo para a minha vida. Não entendo como isso funciona, mas sei que preciso disso. Quero aprender a confiar em você, Pai, e conhecer o seu propósito
para a minha vida. Obrigado, Pai, por me amar e por me receber com todo o seu amor. Agora, vá com confiança ao trono. Creia que você é amado, que é valioso. Escolha esses pensamentos e lembre-se, seu principal propósito na vida é deixar que Deus te ame. Repito, seu principal propósito na vida agora é deixar que Deus te ame, te acolha e te mostre um caminho de liberdade, alegria, celebração e mente renovada. Até a próxima.